Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 26 do livro Didática Magna de Comênios. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 26 da disciplina escolar. Nas escolas é necessária a disciplina. 1. É verdadeiro o seguinte provérbio usado na língua popular boema: uma escola sem disciplina é um moinho sem água. Efetivamente, assim como se tira água a um moinho, ele para necessariamente, assim também, se na escola falta a disciplina, tudo afrouxa. Do mesmo modo, se um campo não é sachado, logo nele nascem cisânia e outras ervas daninhas. Se as árvores não são podadas, tornam-se selvagens e lançam rebentos inúteis. Daqui não se segue que a escola deve estar cheia de gritos, de pancadas e de varas, mas cheia de vigilância e de atenção da parte dos professores e da parte dos alunos. Com efeito, que é a disciplina senão um processo adequado de tornar os discípulos verdadeiramente discípulos? Quanto à disciplina, devem observar-se três coisas. 2. Será, portanto, bom que o formador da juventude conheça não só o fim, mas também a matéria e a forma da disciplina, para que não ignore por quê, como e quando deve usar uma sensata severidade. 1. Fim da disciplina. 3. Antes de tudo, creio que é doutrina aceite por todos que a disciplina se deve exercer contra quem exorbita, mas não porque exorbitou. Efetivamente, o fato não pode desfazer-se, mas para que não exorbite mais. Deve, por isso, aplicar-se a disciplina sem paixão, sem ira e sem ódio, com tal candura e tal sinceridade, que aquele mesmo a quem a aplicamos se aperceba de que a pena disciplinar se lhe aplica para seu bem e que é ditada pelo afeto paterno que lhe dedicam aqueles que o dirigem, e por isso a deve receber com o mesmo ânimo com que costuma tomar os remédios receitados pelo médico. 2. Matéria por causa da qual se deve aplicar a disciplina aos alunos, não por causa dos alunos. 4. Não deve empregar-se uma disciplina severa no que se refere aos estudos e às letras, mas apenas nos aspectos ligados aos costumes. Com efeito, se os estudos são adequadamente regulados, como ensinamos já, são por si mesmos atrativos para os espíritos e, pela sua doçura, atraem e encantam a todos, se executar os monstros de homens. Se acontece diversamente, a culpa não é dos alunos, mas dos professores. Mas, se ignoram os métodos de atrair com arte os espíritos, é sem dúvida em vão que se emprega a força. Os açoites e as pancadas não têm nenhuma força para inspirar nos espíritos o amor das letras, mas, ao contrário, têm muita força para gerar na alma o tédio e a aversão contra elas. Por isso, quando se adverte que a alma se apega à doença do tédio, esta deve ser afastada com dieta e depois com remédios doces, em vez de a tornar mais violenta com o emprego de remédios violentos. Desta prudência, dá-nos mostras o próprio sol, que no princípio da primavera não incide logo sobre as plantas novinhas e tenras, nem logo desde o princípio as estreita e queima com o seu calor, mas aquecendo-as pouco a pouco, insensivelmente fá-las crescer e ganhar vigor. E, finalmente, quando já são adultas e amadurecem, os seus frutos e as suas sementes lançam-se sobre elas com toda a sua força. O jardineiro usa dos mesmos cuidados, tratando com mais delicadeza as plantas novinhas, com mais ternura as que são ainda tenrinhas, e não faz sentir a tesoura, nem a navalha, nem a foice, nem as feridas às plantas que ainda as não podem suportar.
E o músico, se a guitarra ou a harpa ou o violino está desafinado, não bate nas cordas com o punho ou com um pau, nem o atira contra uma parede, mas procede com arte até que as tenha bem afinadas. É desta maneira que deve chegar-se a criar nos alunos um amor harmonioso dos estudos, se se quer evitar que a sua indiferença se transforme em hostilidade e a sua apatia em estupidez. Como se devem estimular para os estudos? 5. Se, porém, por vezes é necessário espevitar e estimular, o efeito pode ser obtido por outros meios e melhores que as pancadas. Às vezes, com uma palavra mais áspera e com uma repreensão dada em público. Outras vezes, elogiando os outros. Olha como estão atentos este teu colega e aquele, e como entendem bem todas as coisas. Por que é que tu és assim preguiçoso? Outras vezes, suscitando o riso. Então tu não entendes uma coisa tão fácil? Andas com o espírito a passear? Podem ainda estabelecer-se desafios ou sabatinas semanais, ou ao menos mensais, para ver a quem cabe o primeiro lugar ou a honra de um elogio, como ensinamos já noutro lugar, desde que se veja que isto não vai resultar num mero divertimento ou numa brincadeira e por isso inútil, mas para que o desejo do elogio e o medo do vitupério e da humilhação estimulem verdadeiramente a aplicação. Por esta razão, é absolutamente necessário que o professor assista ao desafio e o dirija com seriedade e sem artifícios, censure e repreenda os mais negligentes e elogie publicamente os mais aplicados. Disciplina por causa dos costumes. 2, 3. 6. No entanto, deve aplicar-se uma disciplina mais severa e mais rígida àqueles que exorbitam no domínio dos costumes. Ou seja, 1. Em caso de qualquer ato de impiedade, como a blasfêmia, a obscenidade e todas as faltas que se cometem abertamente contra a lei de Deus. 2. Em caso de contumácia e de malícia obstinada, como quando algum aluno despreza as ordens do professor ou de qualquer outro superior, e quando sabe o que deve fazer, mas conscientemente o não faz. 3. Em caso de soberba e de vaidade, ou ainda de inveja e de preguiça, como quando um aluno, solicitado por um colega para lhe ensinar qualquer coisa, se recusa a ajudá-lo. Por que razão se deve proceder assim? 7. Com efeito, aqueles delitos do primeiro gênero ofendem a majestade de Deus. Os do segundo gênero arruinam a base de todas as virtudes, humildade e docilidade. Os do terceiro gênero inibem e retardam os progressos rápidos nos estudos. O delito contra Deus é um desregramento que deve ser expiado com um duríssimo castigo. Aquele que alguém comete contra os homens e contra si mesmo é uma iniquidade a que se deve remediar com uma correção dura. Aquele que se comete contra Prisciano é uma nódoa que se deve tirar com a esponja da repressão. Numa palavra, a disciplina deve tender no sentido de que, em tudo e sempre, se estimule e se fortaleça, através de um exercício e de uma prática constante, a reverência para com Deus, o respeito para com o próximo e o desejo de cumprir os deveres e as obrigações da vida. 3. A forma da disciplina é tomada do sol. 8. Um ótimo método de regular a disciplina é nos ensinado pelo sol, o qual ministra as coisas que crescem. 1. Sempre luz e calor. 2. Frequentemente chuva e vento. 3. Raras vezes raios e trovões, embora estas coisas tenham também a sua utilidade. Como deve proceder-se para utilizar este modelo? 9. A imitação do sol, o diretor da escola esforçar-se-á
por levar a juventude a cumprir o seu dever. 1. Com exemplos constantes, mostrando que é um modelo vivo de todas aquelas coisas para as quais os alunos devem preparar-se. Se falta isto, tudo o resto é vão. 2. Com palavras de formação, de exortação e de censura, com a condição de que quer ensine, quer admoeste, quer mande, quer repreenda, mostre sempre bem claramente que faz tudo com amor paternal, com intenção de edificar a todos e não de arruinar, seja quem for. Se o discípulo não vê bem claramente este amor e não está dele convencido, facilmente não só despreza a disciplina, como até se obstina contra ela. 3. Todavia, se houver algum aluno com um espírito tão infeliz, para quem estes remédios suaves não sejam suficientes, importa recorrer a remédios mais violentos, para que nada do que foi planeado seja abandonado, e antes de ele ser dado por incorrigível, como um terreno impróprio para qualquer cultura, da qual nada há a esperar. Talvez, acerca de alguns, ainda hoje seja verdadeiro o seguinte provérbio: o frígio não se corrige senão à força de pancadas. Ao menos, esta disciplina, se não aproveitará àquele a quem é aplicada, aproveitará, todavia, aos outros, pelo medo que lhes incute, desde que se tenha o cuidado de não recorrer, por qualquer motivo, como frequentemente acontece, a remédios extremos, para que os remédios extremos se não esgotem antes dos casos extremos. Resumo. 10. O resumo do que se disse e do que vai dizer-se seja o seguinte: a disciplina tenda para que, naqueles que preparamos para Deus e para a Igreja, formemos e confirmemos constantemente a têmpera das inclinações, de modo a tornar tal têmpera semelhante àquela que Deus exige aos seus filhos, confiados à escola de Cristo, para que exultem com tremor. Salmo 2:11. E trabalhando na sua salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. Gozem no Senhor. Ibid 2:2. Isto é, para que possam e saibam não só amar, como também reverenciar os seus formadores, e não só se deixem conduzir de boa vontade onde devem ser conduzidos, mas até desejem vivamente ser conduzidos. Esta têmpera das inclinações não pode obter-se com meios diversos daqueles que apontamos já. Bons exemplos, palavras carinhosas, amor constantemente sincero e manifesto. Somente em casos muito extraordinários, fulminando e trovejando abertamente, mas mesmo então, sempre com a intenção de que a severidade termine sempre no amor, se é isso possível, por uma aplicação semelhante. 11. Efetivamente, quem viu alguma vez, seja-me ainda lícito esclarecer este ponto com um exemplo, um ourives formar uma pequena imagem só à força de golpes? Ninguém. As imagens pequenas fazem-se melhor fundindo-as que martelando-as, e se lhe fica preso algum pedacito de metal supérfluo e inútil, o artista habilidoso não o bate impetuosamente com o martelo, mas extrai-o suavemente com o martelinho, ou desprende-o com a lima, ou corta-o com a pinça, e fazendo tudo com cautela, acaba por polir e alisar a sua obra. E julgamos nós poder formar uma pequena imagem do Deus vivo, uma criatura racional, com ímpetos irracionais? Outro exemplo. 12. Também o pescador que pensou apanhar peixes em águas mais profundas, com uma rede maior, não prende à rede apenas pedaços de chumbo que a mergulhem na água e a obriguem a arrastar-se pelo fundo, mas, do lado oposto, prendem-lhe pedaços de cortiça que a mantenham à superfície da água. De modo semelhante, quem resolveu fazer uma pesca de virtudes com a juventude, por um lado,
deverá dominá-la pela severidade para tornar temente, humilde e obediente. E, por outro lado, pela afabilidade, deverá conduzi-la ao amor e ao zelo alegre. Felizes os artífices desta têmpera, feliz a juventude que tem tais mestres. 13. Tem aqui cabimento a opinião do eminente Elia Lublin, doutor em teologia, o qual no prefácio ao Novo Testamento editado em grego, latim e alemão, dissertando acerca da reforma das escolas, escreveu estas palavras: a outra coisa é que tudo o que se propõe à juventude que seja adaptado à sua capacidade, lhe seja exigido de modo que nada façam contra a vontade e a força, mas, tanto quanto é possível, espontaneamente e de boa vontade, e com verdadeiro prazer do espírito. Por isso sou de opinião de que as varas e as vergastas, instrumentos servis e de modo algum convenientes para pessoas livres, se não empreguem nas escolas, mas sejam afastadas para longe e sejam empregadas com escravos ou com maus servos de espírito servil. Estes devem ser notados a tempo e devem ser afastados das escolas, igualmente a tempo, não só por causa da sua índole própria de espíritos servis, mas também por causa da sua perversidade, que quase sempre anda emparelhada com aquela. E se a estas péssimas qualidades se acrescentam os meios do saber e das artes, então estas e aqueles transformam-se em armas de vileza e serão espadas nas mãos de loucos furiosos, que com elas se degolarão a si mesmos e aos outros. Há, todavia, outros gêneros de penas que podem ser aplicadas aos jovens que nasceram livres e de alma liberal, etc.